Oi gente, hoje é sexta-feira, dia da coluna Sextou, e eu vou indicar para vocês 5 clássicos do cinema italiano para você ver no streaming ou no YouTube. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E galera, queria convidar todo mundo para conhecer meu site andrebarcinski.com.br. Só esse mês a gente tem debates sensacionais sobre Neil Young, a gente vai falar sobre os 50 anos do LP Zuma, a gente vai debater cinema italiano, vai ter um grande debate sobre um dos filmes que eu vou citar aqui nessa lista. Eu acabei de fazer um debate sobre a Legião Urbana com o produtor do primeiro LP da Legião, o Zé Emílio Rondô. Então dê uma olhada lá no site andrebarcinski.com.br. Por R$20 por mês você tem textos inéditos, são 3 por semana, tem debates, workshops, acho que vocês vão gostar bastante. Galera, hoje é sexta-feira, eu vou indicar para vocês 5 grandes filmes do cinema italiano que você encontra tanto em plataformas de streaming quanto no YouTube. São filmes variados, de épocas variadas, de estilos variados. Eu não botei aqui nenhum filme dos grandes clássicos mais conhecidos, La Dolce Vita, Ladrões de Bicicleta, até porque eu já falei desses filmes em outros quadros, mas eu escolhi aqui 5 filmes menos conhecidos, mas que são, assim, para quem gosta de cinema, quem gosta de cinema italiano em especial, são um prato cheio, tá? O primeiro filme da lista é um filme de 1978, dirigido por um cara chamado Ermanno Olmi. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi, chama A Árvore dos Tamancos. Esse filme está na plataforma Fílmica, tem também um link com uma qualidade mais ou menos no YouTube, eu vou linkar aqui para vocês, mas na Fílmica está com uma qualidade perfeita, assim. E A Árvore dos Tamancos é um filme, como eu falei, feito em 78, sobre a vida de uma comuna, digamos ali, uma casa onde habitam 4 famílias no final do século XIX. É um filme que deve muito à tradição do cinema neorrealista italiano, e ele conta basicamente a vida desses camponeses que trabalham para um senhor de terras lá, e são 4 ou 5 famílias que moram numa mesma casa, né, e todos trabalham ali nas plantações e tal. É um filme lindíssimo, eu me lembro de ter visto esse filme no cinema, e é um filme assim daquele de arrepiar. É um filme longo, bem nessa tradição neorrealista. Muitos dos atores e atrizes não são profissionais, são pessoas da própria região lá. Mas é um filme maravilhoso, galera. Vocês têm que assistir. A Árvore dos Tamancos ganhou uma Palma de Ouro em Cannes, ganhou um monte de prêmio. É um filme clássico do Ermanno Olmi, né? O Ermanno Olmi é um grande cineasta, muito, muito conhecido assim, por esses filmes com essa pegada neorrealista, né? Essa pegada de histórias populares. E um dos filmes que está no Film and Clips, que eu amo, é um clássico do cinema italiano, cinema político italiano, chamado Mãos sobre a Cidade. É um filme de 1962, 63, feito pelo Francesco Rossi, sobre a corrupção no sistema habitacional de Nápoles, né? É um filme que começa com um prédio que desaba numa zona pobre ali de Nápoles, e o construtor, o dono da construtora, é interpretado pelo Rod Steiger, né? O Rod Steiger, grande ator americano, né? Na Calada da Noite, no calor da noite, in the heat of the night, né? Que é um grande ator que está dublado nesse filme, né? Era uma época que muitos atores não italianos trabalhavam em cinema italiano e tinham as vozes dubladas. Mas ele faz um dono dessa construtora, que também é membro do Conselho de Habitação de Urbanismo da cidade. É um filme sobre a corrupção institucionalizada nos governos ali, e como essas corrupções do dia a dia prejudicam a vida da população. Um filme maravilhoso do Francesco Rossi, que é um grande cineasta. Eu recomendo que vocês procurem outros filmes dele, do cinema político italiano. O Rossi é um dos grandes nomes. Terceiro filme da lista, a gente já vai para uma comédia, né, que é um filme que eu amo, de um cara chamado Camillo Mastrocinque. O Mastrocinque foi, junto com o Steno, junto com o Mario Monicelli, um dos grandes diretores das comédias italianas dos anos 40, 50 e 60. Ele fez muitos filmes. A comédia italiana é uma das glórias do cinema mundial, né? A gente está falando de atores como Vittorio Gassman, né? O Ugo Tognazzi, tantos, Alberto Sordi, né? Como havia atores maravilhosos, atores e atrizes cômicas na Itália nessa época. E esse filme, A Quadrilha dos Honestos, é estrelado por uma dupla que eu amo, né? Que é o Totò
Totò é um grande ator da região de Nápoles, ali, que fez mais de 100 filmes, é um herói assim, da comédia italiana. E o Peppino De Filippo, eles fazem... É muito engraçado esse filme, porque é sobre um grupo de amigos ali que estão todos sem emprego, todos ferrados de grana e tal, e eles decidem começar um negócio de impressão de dinheiro falso. É de passar mal de rir. É uma daquelas comédias italianas assim que você vê super curto, é engraçado demais, um daqueles filmes que passavam em sessão dupla, e eu recomendo demais. A Quadrilha dos Honestos, de Camillo Mastrocinque, 1956. Se você gostar desse tipo de filme, galera, procure em todos os filmes do Totò. O Totò, assim, qualquer filme do Totò é engraçadíssimo, ele é engraçado demais. Ele foi uma grande influência, eu tenho certeza, por Renato Aragão, né? Porque o Totò era de Nápoles, Renato Aragão era cearense, né? E o Renato Aragão fazia um tipo que me remetia muito ao Totò, né? Eu tenho certeza que o Renato Aragão viu muitos filmes do Totò e se inspirou muito nele. O quarto filme da lista é um clássico do cinema italiano, outro clássico, feito pelo Vittorio De Sica. Vittorio De Sica é conhecido por Ladrões de Bicicleta, que é de 48, mas em 52 ele faz um filme que para mim rivaliza ali com Ladrões de Bicicleta em termos de beleza, de emoção, que é Umberto D. Umberto D é um filme sobre a velhice, né? Um filme sobre a luta de um idoso muito esforçado ali para tentar sobreviver numa Itália em crise econômica, e é um cara sem família, é um cara que só tem a companhia de um pequeno cachorro dele, assim. É um filme dilacerante, galera. Se você curte Ladrões de Bicicleta, você curte esse cinema humanista do Vittorio De Sica, né? Tem que ver Umberto D. E é um filme que, a exemplo do Ladrões de Bicicleta e dos outros filmes do De Sica, influenciou um monte de gente, né? É impossível pensar no cinema iraniano, por exemplo, moderno, sem ver as óbvias influências que eles sofreram desses dramas humanos, né, do Vittorio De Sica. O Vittorio De Sica tinha a capacidade de usar cenários neorrealistas, né? Ele filmava sempre, ou quase sempre, em cenários de verdade, muitas vezes usava não atores, né, não profissionais e tal, mas de conseguir contar histórias humanas muito bonitas em ambientes, né, que sejam pós-guerra, sejam as crises econômicas e tal, em ambientes difíceis ali. Então, é como se fosse... É um filme político, mas onde a política está, digamos, camuflada em histórias humanas muito, muito bonitas, e essa história do Umberto D é de arrepiar, galera. Assim, se você curte esse tipo de filme, curte os filmes do Ken Loach, né, do Inglês também, são muito, muito influenciados pelo cinema do De Sica, e Umberto D é um filme clássico desse gênero. Bom, e a gente falou do cinema político italiano, né, com Mãos sobre a Cidade. Eu vou indicar aqui meu quinto filme, um outro clássico do cinema político italiano. Esse filme passava sempre na TV aberta, e hoje você pode alugá-lo ali. Eu vou botar na descrição onde você pode ver todos esses filmes. Estou falando de Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. É um filme policial político do início dos anos 70, dirigido pelo Elio Petri, outro grande cineasta do cinema político italiano, em que o Jean Maria Volonté faz um chefe de polícia que resolve cometer um crime. Ele mata uma mulher, que é a lindíssima brasileira cearense, né, Florinda Bolkan. Ele mata ela para provar que existem pessoas que estão acima da lei. Por isso que o filme chama Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. Ele próprio comanda a investigação sobre ele mesmo. E eu não estou dando spoiler, porque esse é o tema central do filme. É um filme assim inacreditável, um filme maravilhoso. Tem uma das trilhas sonoras do Ennio Morricone mais incríveis que ele já fez, bem diferentes das trilhas que ele fez para os filmes de faroeste do Sérgio Leone. Galera, vocês têm que assistir esse filme, Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. Você não viu ainda, assista. Eu vou linkar aqui, botar na descrição onde você pode ver esses 5 filmes. Você vai ter um final de semana maravilhoso. Galera, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 3 textos inéditos por semana, faço debates, cursos, workshops. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem quase 700 textos e mais de 80 cursos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Acho que você vai gostar bastante.